Existem momentos na vida em que tudo parece se encaixar perfeitamente, como peças de um quebra-cabeça que finalmente encontram seus lugares. Aquela segunda-feira de março foi um desses momentos para mim, ou pelo menos, foi o que eu acreditei. Meu nome é Marina Aguiar, tenho 32 anos, e naquela manhã eu acordei com a sensação de que minha vida profissional finalmente fazia sentido. Depois de 5 anos trabalhando como gerente de projetos na Vertice Solutions, uma das maiores empresas de consultoria empresarial de São Paulo, eu havia recebido o telefonema. O telefonema que toda profissional ambiciosa espera. A promoção para diretora de operações. Lembro-me de cada detalhe daquela manhã. O sol entrava pela janela do meu apartamento em Pinheiros, iluminando as roupas que eu havia separado com cuidado na noite anterior. Um terno azul marinho da Hugo Boss, presente que dei a mim mesma quando consegui meu primeiro grande cliente. Sapatos Scarpin, pretos de salto médio, altos o suficiente para demonstrar autoridade, confortáveis o bastante para aguentar 12 horas de reuniões. Maquiagem discreta, cabelos presos em um coque impecável. Eu parecia exatamente o que sempre quis ser: uma executiva de sucesso. O trânsito estava caótico, como sempre, mas nem isso conseguiu abalar meu humor. Enquanto o Uber avançava lentamente pela Avenida Faria Lima, eu revisava mentalmente meu discurso de agradecimento. Seria elegante, humilde, mas firme. Mostraria que eu merecia aquela posição. Que os anos de trabalho duro, fins de semana sacrificados, relacionamentos que não deram certo porque eu estava sempre ocupada demais. Tudo isso finalmente valia a pena. A Vertice Solutions ocupava 3 andares de um edifício espelhado na região da Berrini. Paredes de vidro, móveis de design escandinavo, plantas ornamentais estrategicamente posicionadas para dar aquele ar de empresa moderna e humanizada. Mas eu conhecia a verdade por trás daquela fachada. Sabia que por trás das salas de descompressão com puffs coloridos e mesas de ping-pong, havia uma cultura de trabalho brutal, onde só os mais fortes sobreviviam. E eu tinha sobrevivido. Mais do que isso, eu tinha prosperado. Bom dia, Marina! A voz animada de Júlia, a recepcionista, me tirou dos pensamentos. Parabéns pela promoção! Já está todo mundo comentando. Sorri, tentando parecer modesta, mas por dentro meu coração acelerou. Então já era oficial. Todo mundo sabia. Obrigada, Ju. Ainda não caiu a ficha, sabe? Você merece. Sempre foi uma das pessoas mais dedicadas aqui. Ela se inclinou sobre o balcão, baixando a voz em tom conspiratório. E entre nós, é bom ter mais mulheres em posições de liderança. O nono andar estava precisando de uma energia feminina. O nono andar, a diretoria, o lugar onde as decisões realmente aconteciam, onde os grandes contratos eram fechados, onde o poder se concentrava. Até então, eu só tinha acesso quando era convocada para apresentações. Agora, seria meu território. Entrei no elevador junto com outros funcionários. Reconheci alguns rostos, trocamos acenos cordiais, mas pude sentir os olhares. Alguns admirados, outros talvez invejosos. Desci no 8º andar, onde ficava minha antiga sala, por enquanto. A mudança para o 9º andar aconteceria na semana seguinte. Minha equipe me esperava com um bolo e uma garrafa de espumante. Surpresa! Gritaram em coro quando entrei. Rafael, meu braço direito nos últimos 3 anos, segurava um cartaz improvisado onde se lia: Parabéns, diretora Marina. Senti os olhos marejarem. Gente, vocês não precisavam. Claro que precisávamos, disse Camila, a analista mais jovem da equipe. Você é nossa inspiração, prova de que dá para chegar lá sendo competente e ética. Ética. A palavra ecoou em minha mente de um jeito estranho, como se carregasse um peso que eu ainda não conseguia identificar. Cortamos o bolo, brindamos com espumante em copos descartáveis. Era meio-dia quando meu telefone tocou. Um número interno. Ramal 900.
A sala de Ricardo Castelo, CEO da empresa. Meu estômago se revirou. Mas era apenas nervosismo, pensei. Natural antes de um encontro com o CEO. Alô? Marina, bom dia. Aqui é a Valéria, assistente do Dr. Ricardo. Ele gostaria de vê-la agora em sua sala para conversarem sobre sua nova posição. Pode subir? Claro. Estou indo. Desliguei e olhei para minha equipe, que me observava expectante. Tenho que subir. O Ricardo quer me ver. Vai lá, chefe. Rafael piscou. Ou melhor, diretora. Peguei meu tablet, verifiquei minha aparência rapidamente no reflexo da janela e me dirigi ao elevador. O caminho até o nono andar pareceu mais longo do que deveria. Quando as portas se abriram, fui recebida por um ambiente ainda mais luxuoso que o restante do edifício. Carpete grosso que abafava os sons, obras de arte nas paredes, uma vista panorâmica de São Paulo. Valéria, uma mulher de uns 50 anos com um sorriso profissional permanente, me guiou por um corredor. Ele está te esperando. Pode entrar. A sala de Ricardo Castelo era exatamente como eu imaginava. Enorme, com uma mesa de mogno, estantes repletas de livros que provavelmente nunca foram lidos, troféus e certificados nas paredes. E ele, sentado em sua cadeira de couro, olhando para a cidade através da janela. Ricardo tinha 48 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno sob medida e um sorriso que a revista Exame havia classificado como carismático em uma matéria de capa sobre os CEOs mais influentes do Brasil. Era casado, pai de 2 filhos, e sua imagem pública era a de um líder visionário e humanizado. Marina! Ele se levantou, abrindo os braços. Entre, por favor. Sente-se. Sentei-me em uma das poltronas de frente para sua mesa. Ele não voltou para sua cadeira. Em vez disso, sentou-se na poltrona ao meu lado, criando uma atmosfera mais informal. Primeiro, quero te dar os parabéns pessoalmente. Sua promoção foi mais do que merecida. Você é uma das profissionais mais brilhantes que já passou por esta empresa. Obrigada, Ricardo. Significa muito vindo de você. Sabe, Marina, quando assumi a Vertice há 8 anos, tinha uma visão. Queria construir não apenas uma empresa de sucesso, mas um lugar onde talentos como você pudessem florescer. E olha só onde você chegou. Ele sorriu e, por um instante, me senti genuinamente grata. Este homem acreditava em mim. Agora, vamos falar sobre sua nova posição. Ele cruzou as pernas, inclinando-se levemente na minha direção. Como diretora de operações, você vai responder diretamente a mim. Isso significa que teremos muitas interações, reuniões, viagens para encontros com clientes. Precisaremos trabalhar de forma muito próxima. Entendo. Estou preparada para isso. Ótimo, porque preciso de alguém em quem eu possa confiar completamente. Sua voz baixou um tom, ficando mais séria. Alguém leal. Você entende o que eu quero dizer? Assenti, embora não tivesse certeza. As decisões que tomamos neste andar nem sempre são, digamos, populares. Às vezes precisamos fazer escolhas difíceis, cortar gastos, reestruturar equipes, deixar pessoas para trás. E eu preciso saber que você estará ao meu lado, não importa o quê. Havia algo na forma como ele dizia, ao meu lado, que me causou um leve desconforto. Mas afastei o pensamento. Era apenas o nervosismo. Pode contar comigo, Ricardo. Sabia que podia. Ele se levantou e foi até sua mesa pegando uma pasta. Aqui está o contrato da sua nova posição. Salário, benefícios, tudo o que discutimos com o RH. Dê uma olhada e me devolva assinado até amanhã. Peguei a pasta, sentindo o peso, literal e figurado, do documento. Ah, e Marina? Ele parou enquanto eu me levantava para sair. Vamos ter nosso primeiro jantar de trabalho na quinta-feira. Tenho um cliente importante que quero apresentar a você. O restaurante é o Fazano, às 8. Valéria vai te enviar os detalhes. Perfeito, estarei lá. E Marina?
Ele sorriu de novo, mas desta vez notei algo diferente em seus olhos. Algo que não consegui decifrar completamente. Use algo bonito. Este cliente valoriza apresentação. Senti meu rosto esquentar, mas forcei um sorriso profissional. Claro. Saí da sala com a pasta embaixo do braço e o coração acelerado. No elevador, sozinha, permiti-me respirar fundo. Use algo bonito. A frase ecoava em minha mente. Era apenas uma observação sobre protocolo empresarial, certo? O Fazano era um dos restaurantes mais elegantes de São Paulo. Fazia sentido caprichar na aparência. Então, por que aquilo me incomodava? De volta ao oitavo andar, encontrei Rafael terminando de organizar uns relatórios. E aí, como foi com o Todo-Poderoso? Bem, ele me deu o contrato e marcamos um jantar de trabalho na quinta. Rafael ergueu as sobrancelhas. Jantar de trabalho? Que chique. Cuidado para não se viciar nos privilégios da diretoria. Ri, mas sem muito humor. É com um cliente importante. Protocolo. Claro. Ele me olhou com uma expressão que não consegui interpretar. Marina, posso te fazer uma pergunta pessoal? Depende da pergunta. Você confia no Ricardo Castelo? A pergunta me pegou de surpresa. Por que pergunta isso? Rafael deu de ombros, mas seu rosto estava sério. Não sei. É só que. Olha, esquece. Não é nada. Rafael, fala. O que você sabe? Ele suspirou, olhando ao redor para ter certeza de que estávamos sozinhos. Tem rumores, sabe, sobre ele e algumas funcionárias. Nada comprovado, claro, mas você conhece como é essa empresa. As pessoas falam. Senti um frio na espinha. Que tipo de rumores? Comportamento inadequado. Assédio, talvez. Como eu disse, são só rumores. Mas achei que você deveria saber, agora que vai trabalhar tão próxima dele. Fiquei em silêncio, processando a informação. Rumores. Toda empresa grande tinha rumores. Não significava nada, certo? Obrigada por me contar, Rafa. Mas você me conhece. Sei me cuidar. Eu sei. Só fique atenta, ok? Assenti e voltei para minha sala. Passei o resto do dia tentando me concentrar no trabalho, mas a conversa com Rafael não saía da minha cabeça. À noite, em casa, abri a pasta com meu novo contrato. O salário era impressionante, quase o dobro do que eu ganhava. Os benefícios incluíam carro da empresa, plano de saúde premium, bônus anuais generosos. Era tudo o que eu sempre quis. Então, por que aquela sensação de inquietação não me deixava em paz? Peguei meu laptop e, quase sem pensar, digitei no Google: Ricardo Castelo polêmicas. A maioria dos resultados eram matérias elogiosas, prêmios, entrevistas. Nada de negativo. Talvez Rafael estivesse exagerando. Talvez fossem apenas fofocas de pessoas invejosas. Fechei o laptop e fui para a cama. Amanhã seria outro dia. Um novo começo. Não ia deixar paranoia estragar minha conquista. Mas enquanto tentava dormir, não conseguia parar de pensar naquele comentário. Use algo bonito. E no jeito como Ricardo havia olhado para mim quando disse isso. Algo estava errado. Eu ainda não sabia o que, mas alguma parte de mim, aquela intuição feminina que aprendemos a ignorar em ambientes corporativos, estava tentando me avisar. Eu deveria ter escutado, mas não escutei. E isso mudaria tudo. Os 3 dias até quinta-feira passaram em um borrão de reuniões, apresentações e e-mails intermináveis. Minha caixa de entrada estava repleta de mensagens de parabéns de colegas de outros departamentos, alguns que eu mal conhecia. Era estranho como uma promoção podia de repente me tornar visível para tanta gente que antes me ignorava. Na quarta-feira à noite, fui ao shopping. Precisava de algo apropriado para o jantar no Fazano. Enquanto percorria as araras de roupas em uma boutique cara de jardins, as palavras de Ricardo ecoavam. Use algo bonito. Por que aquilo me incomodava tanto?
Executivas usavam roupas elegantes para reuniões importantes o tempo todo. Era profissionalismo, não outra coisa. Mas então, por que minhas mãos tremiam levemente ao segurar os vestidos? Acabei escolhendo um vestido preto midi, elegante mas conservador, com mangas 3/4. Nada de decote ousado, nada que pudesse ser interpretado de forma errada, sapatos fechados de salto alto. Um blazer bege para colocar por cima, se necessário. Eu parecia uma executiva, uma diretora, não uma mulher em um encontro, porque não era um encontro, era trabalho. Quinta-feira chegou com uma chuva fina típica de março. Passei o dia inteiro inquieta, incapaz de me concentrar completamente. Às 6 da tarde, fui ao banheiro feminino do 8º andar e me arrumei. Retoquei a maquiagem, prendi o cabelo em um coque baixo sofisticado, coloquei o vestido que havia trazido em uma sacola. Camila entrou enquanto eu verificava minha aparência no espelho. Uau, Marina, você está linda! Ocasião especial? Jantar de trabalho com o Ricardo e um cliente. Que chique! Ela se aproximou, ajeitando o próprio cabelo. Posso te fazer uma pergunta estranha? Meu estômago se apertou. Pode. Você já percebeu algo estranho no comportamento do Ricardo? Com mulheres, quero dizer. Ali estava de novo. Aquela sensação de que todo mundo sabia de algo que eu ainda não enxergava completamente. Por que pergunta? Camila mordeu o lábio, parecendo arrepender-se da pergunta. Esquece. Não deveria ter falado nada. É só que. Olha, tome cuidado, ok? Principalmente em situações onde vocês estão sozinhos. Não vamos estar sozinhos. Tem um cliente importante. Ah, sim, claro. Ela forçou um sorriso. Então está tudo bem. Boa sorte. Ela saiu rapidamente, me deixando sozinha com meu reflexo e um nó crescente no estômago. O Uber me deixou em frente ao Fasano às 8 em ponto. A chuva havia parado, deixando as ruas molhadas refletindo as luzes da cidade. O restaurante era tão elegante quanto eu esperava. Lustres de cristal, mesas com toalhas de linho branco, um pianista tocando suavemente em um canto. Boa noite. Tenho reserva em nome de Ricardo Castelo, disse ao maître. Ah, sim. O senhor Castelo já chegou. Por favor, siga-me. Ele me guiou por entre as mesas até um canto mais reservado do restaurante. E então vi. Ricardo estava sozinho à mesa. Sozinho. Nenhum cliente à vista. Meu coração disparou, mas mantive a expressão profissional enquanto me aproximava. Marina! Pontual como sempre! Ele se levantou, beijando minha bochecha. Seus lábios demoraram um segundo a mais do que o apropriado. Você está deslumbrante. Obrigada. Sentei-me, olhando ao redor. O cliente ainda não chegou? Ricardo pegou sua taça de vinho, um sorriso brincando em seus lábios. Que cliente? O mundo pareceu parar por um momento. Você disse que tínhamos um jantar com um cliente importante. Eu disse que tínhamos um jantar. O cliente importante é você, Marina. Ele fez um gesto para o garçom, que imediatamente apareceu com uma garrafa de vinho. Achei que merecíamos comemorar sua promoção adequadamente. Apenas nós dois. Sem as formalidades do escritório. Tentei manter a calma, mas minha mente estava acelerada. Isso era inapropriado. Completamente inapropriado. Mas como eu poderia dizer isso ao meu chefe? Ao CEO da empresa? Ricardo, eu não sabia que era apenas nós dois. Se soubesse, talvez pudéssemos ter marcado algo durante o horário comercial, no escritório. Ah, Marina, sempre tão certinha. Ele riu, mas havia algo frio naquele riso. Relaxe. Somos colegas. Não há nada de errado em dois colegas jantarem juntos. Tecnicamente, ele estava certo, mas tudo naquilo parecia errado. O restaurante romântico, a mesa isolada, o jeito como ele olhava para mim. O garçom serviu o vinho. Eu mal conseguia sentir o gosto. Sabe, Marina, desde que você entrou na empresa, sempre admirei sua dedicação, sua inteligência. Ele se inclinou sobre a mesa, sua voz baixa e íntima demais.
mas só recentemente percebi o quanto você é especial. Ricardo, eu realmente aprecio o reconhecimento do meu trabalho. Não estou falando apenas do seu trabalho. Ele interrompeu, seus olhos fixos nos meus. Estou falando de você, a mulher, não apenas a profissional. Minha respiração ficou presa. Ali estava. A linha sendo cruzada de forma tão clara que não podia ser ignorada. Acho que devemos manter nossa relação estritamente profissional. Tentei manter minha voz firme, mas ela saiu trêmula. Profissional? Ricardo recostou-se na cadeira pegando sua taça de vinho. Marina, você acaba de ser promovida a uma das posições mais altas da empresa. Você acha que isso aconteceu apenas por causa das suas habilidades técnicas? Senti como se tivesse levado um soco no estômago. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que eu te escolhi, pessoalmente. Havia outros candidatos qualificados, mas eu quis você naquela posição. Ele sorriu. E agora você trabalha diretamente comigo. Vamos passar muito tempo juntos. Não seria mais agradável se fôssemos mais do que apenas colegas? Eu tenho um relacionamento. A mentira saiu antes que eu pudesse pensar. Não tinha relacionamento nenhum há meses. Tem? Ele ergueu uma sobrancelha, claramente não acreditando. Que estranho. Nunca mencionou isso no escritório. E eu tenho certeza que Valéria comentou que você sempre trabalha até tarde, fins de semana. Não parece muito tempo para um relacionamento. Ele estava me investigando, colhendo informações sobre minha vida pessoal. Minha vida pessoal não é assunto da empresa. Claro que não. Seu tom ficou mais frio. Assim como certas decisões empresariais não precisam ser compartilhadas com todos, como a decisão de manter você naquela posição de diretora, ou não. O mundo pareceu inclinar. Ele estava ameaçando meu emprego? Não, não diretamente. Mas a implicação estava ali, clara como água. Você está dizendo que minha promoção depende de. Não consegui terminar a frase. Estou dizendo que executivos de alto nível precisam ter um certo tipo de flexibilidade, lealdade. Ele se inclinou novamente, sua mão deslizando pela mesa em direção à minha. Não estou pedindo nada absurdo, Marina. Apenas que você seja aberta a construirmos uma relação mais próxima. Puxei minha mão antes que ele pudesse tocá-la. Preciso ir ao banheiro. Levantei-me tão rapidamente que quase derrubei a cadeira. Caminhei apressadamente entre as mesas, tentando controlar a respiração. No banheiro, me tranquei em uma cabine e apoiei a cabeça na porta. O que estava acontecendo? Isso era assédio, era errado, ilegal. Mas era também o CEO da empresa, o homem que controlava minha carreira. E ele havia deixado claro, muito claro, que minha permanência na posição dependia de minha flexibilidade. Peguei meu celular com mãos trêmulas e pensei em ligar para alguém. Mas para quem? Rafael. O que ele poderia fazer? Minha mãe? Ela me diria para processar, mas ela não entendia como o mundo corporativo funcionava. Processar o CEO significaria o fim da minha carreira. Nenhuma empresa ia querer me contratar depois disso. Respirei fundo várias vezes, tentando me acalmar. Talvez eu estivesse interpretando mal. Talvez Ricardo só fosse socialmente desajeitado e não percebesse como suas palavras soavam. Talvez se eu voltasse lá e deixasse claro, profissionalmente, que não estava interessada, ele respeitaria isso. Eu precisava acreditar nisso. Quando voltei à mesa, Ricardo estava no telefone. Ele acenou para que eu me sentasse, finalizando a chamada. Desculpe, emergência no escritório. Ele guardou o celular e me olhou com uma expressão mais séria. Marina, acho que saímos do caminho certo aqui. Não foi minha intenção te deixar desconfortável. Senti um leve alívio. Eu aprecio isso, Ricardo. Eu realmente valorizo minha posição na empresa e espero que possamos manter uma relação profissional produtiva. Claro, claro. Ele fez um gesto dispensivo com a mão. Mas entenda, no nível em que você está agora, as coisas funcionam de forma diferente. Há expectativas,
Jantares como este, viagens, eventos sociais, fazem parte do pacote. E eu espero que minha diretora de operações seja cooperativa. A palavra cooperativa pendia no ar como uma ameaça velada. Eu posso ser profissional em todas essas situações. Ótimo! Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Porque na próxima semana temos uma viagem para Brasília. Reunião com clientes do setor público. 2 dias. Já pedi para a Valéria fazer as reservas. 2 reservas de hotel? Oh, Marina. Ele riu. Sempre pensando nos detalhes. Sim, 2 quartos. No mesmo hotel, é claro. Para facilitar o trabalho. Podemos revisar apresentações à noite, discutir estratégias. Algo no jeito como ele disse à noite me fez sentir enjoada. O resto do jantar foi uma tortura. Tentei comer, mas cada garfada parecia pesar uma tonelada. Ricardo manteve a conversa em tópicos profissionais, mas havia uma corrente subterrânea em cada palavra, cada olhar. Ele estava me testando, vendo até onde podia ir. Quando finalmente pedimos a conta, já passava das 10 da noite. Deixa eu te levar para casa. Ele ofereceu. Não, obrigada. Já pedi um Uber. Marina, não seja boba. Meu carro está aqui. É no caminho. Realmente prefiro ir sozinha. Seu maxilar se contraiu levemente. O primeiro sinal de irritação genuína. Como quiser. Ele pegou a conta, ignorando minha tentativa de dividir. Nos vemos segunda. Saí do restaurante como se estivesse fugindo de um incêndio. Na rua, o ar frio da noite me atingiu como um tapa. Caminhei alguns quarteirões antes de pedir o Uber, só para ter certeza de que Ricardo não me seguiria. No carro, verifiquei meu celular. 3 mensagens não lidas. A primeira era de Rafael. Como foi o jantar? Cliente foi legal? A segunda era de Camila. Tudo bem? A terceira era de um número desconhecido. Marina, aqui é a Patrícia Monteiro. Não nos conhecemos, mas trabalhei na Vertice até 6 meses atrás. Soube da sua promoção. Precisamos conversar. É sobre Ricardo Castelo. Por favor, me ligue. É importante. Meu sangue gelou. Olhei para a mensagem por longos minutos. O carro avançando pelas ruas iluminadas de São Paulo. Lá fora, a cidade continuava sua rotina indiferente. Pessoas rindo em bares, casais de mãos dadas, executivos saindo tarde do trabalho. Tudo normal. Mas para mim, nada voltaria a ser normal, porque agora eu sabia. Não era paranoia. Não era interpretação errada. Havia algo profundamente errado acontecendo e, de alguma forma, eu havia me tornado a próxima vítima. A mensagem de Patrícia piscava na tela, esperando uma resposta. Meus dedos pairaram sobre o teclado. E então, tomei uma decisão. Disquei o número. Ela atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando. Marina. Sua voz era tensa, urgente. Sim, sou eu. Você disse que precisava falar comigo sobre Ricardo Castelo. Preciso. Houve uma pausa. E então? Mas não por telefone. Podemos nos encontrar amanhã? Em algum lugar público, longe do escritório? Por quê? O que aconteceu? Outro silêncio. Então, em uma voz que era parte raiva, parte medo. O mesmo que está começando a acontecer com você. Não dormi naquela noite. Fiquei deitada no escuro, olhando para o teto, revivendo cada momento do jantar. Cada palavra, cada olhar, cada gesto de Ricardo. Como eu tinha sido tão cega. Os sinais estavam todos lá desde o início. O comentário sobre minha aparência, a insistência em trabalharmos próximos, aquela forma como ele olhava para mim. Às 3 da manhã, desisti de tentar dormir e fui para a sala. Abri meu laptop e comecei a pesquisar. Patrícia Monteiro Vertit Solutions. Encontrei seu perfil no LinkedIn.
Ela havia sido gerente de marketing, trabalhou na empresa por 4 anos. Saiu 6 meses atrás e agora trabalhava em uma startup pequena. Uma queda significativa em termos de prestígio e, provavelmente, salário. Por que alguém deixaria uma posição em uma das maiores consultorias do país para ir trabalhar em uma startup desconhecida? A menos que não tivesse sido uma escolha. Marquei o encontro com Patrícia para sexta-feira, às 3 da tarde, em uma cafeteria em Vila Madalena, longe da região empresarial, onde poderíamos ser vistas por alguém da Vertice. A manhã de sexta arrastou-se eternamente. Tentei me concentrar no trabalho, mas era inútil. Cada e-mail, cada reunião parecia absurda diante do que estava acontecendo. Ricardo me enviou uma mensagem às 11. Bom dia, Marina. Espero que tenha aproveitado o nosso jantar. Vou precisar de você no meu escritório na segunda às 9 para discutirmos a viagem a Brasília. Bom fim de semana. A mensagem era perfeitamente profissional na superfície, mas eu podia ler nas entrelinhas. Era um lembrete, um aviso de que ele não tinha esquecido, de que esperava minha cooperação. Às 2h45, saí do escritório dizendo que tinha uma consulta médica. Rafael me olhou com uma expressão preocupada, mas não perguntou nada. A cafeteria era uma daquelas com mesinhas de madeira recuperada, plantas penduradas no teto e um barista com barba hipster fazendo latte art. Cheguei 15 minutos adiantada, nervosa demais para esperar em casa. Pedi um café que mal toquei e fiquei olhando para a porta. Patrícia chegou pontualmente às 3. Reconheci-a imediatamente das fotos do LinkedIn. Cabelos castanhos até os ombros, óculos de armação fina, uma aparência profissional mais cansada. Ela tinha 36 anos, segundo seu perfil, mas parecia mais velha. Havia algo em seus olhos, uma sombra que eu estava começando a reconhecer. Ela me viu e acenou, caminhando até minha mesa com passos rápidos, quase furtivos, como se temesse ser seguida. Marina. Ela estendeu a mão. Seu aperto era firme, mas suas mãos estavam frias. Patrícia, obrigada por vir. Ela se sentou, colocando sua bolsa no colo como um escudo. Obrigada por ter ligado. Eu não tinha certeza se você iria. Fez um sinal para o garçom. Vou precisar de um café forte para esta conversa. Ficamos em silêncio constrangedor enquanto ela pedia. Quando o garçom se afastou, ela se virou para mim e vi lágrimas se formando em seus olhos. Quanto tempo faz desde que você foi promovida? 1 semana. Ela assentiu lentamente, como se confirmasse algo que já sabia. E ele já fez alguma coisa? Contei sobre o jantar, sobre os comentários, as insinuações, a ameaça velada. Enquanto falava, vi Patrícia apertar a xícara de café com tanta força que seus dedos ficaram brancos. É sempre assim, ela disse quando terminei. Ele escolhe mulheres talentosas, trabalhadoras, ambiciosas, mulheres que passaram anos construindo suas carreiras. Ele oferece uma promoção, uma oportunidade que você não pode recusar. E então ele cobra o preço. Mas minha voz falhou. Mas isso é assédio. É ilegal. Por que ninguém o denuncia? Patrícia riu, mas foi um som amargo, sem alegria. Você acha que não tentamos? Marina Ricardo Castelo não é apenas o CEO. Ele é um dos sócios fundadores. Ele tem conexões políticas, poder econômico, advogados caríssimos. E mais importante, ele é esperto. O que você quer dizer? Nunca há testemunhas. Sempre são situações ambíguas. Um jantar que pode ser explicado como networking. Uma mão no ombro que dura tempo demais. Comentários que podem ser interpretados de duas formas. E se você recusa, se você resiste? Ela parou, respirando fundo. Você é demitida. Ou forçada a pedir demissão. Com uma carta de referência medíocre que garante que você nunca conseguirá outro emprego no mesmo nível. Foi o que aconteceu com você? Ela assentiu.
lágrimas agora descendo livremente por seu rosto. Eu era gerente de marketing, adorava meu trabalho, e então recebi uma promoção para diretora de branding. Fiquei tão feliz, tão orgulhosa. Sua voz quebrou. Na primeira viagem de trabalho com ele, para um evento em Miami, ele bateu na porta do meu quarto de hotel às 11 da noite. Disse que queria revisar a apresentação. Estava de roupão. Quando abri a porta, ele tentou me beijar. Senti náusea. O que você fez? Empurrei ele. Fechei a porta na cara dele. Achei que tinha feito a coisa certa. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. No dia seguinte, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Profissional, educado. Pensei que talvez ele tivesse entendido, que respeitaria meus limites. Mas não respeitou. 2 semanas depois, recebi uma avaliação de desempenho terrível. De repente, eu não estava cumprindo expectativas. Meus projetos eram insatisfatórios. Ele começou a me excluir de reuniões importantes, a criticar meu trabalho publicamente. Em 3 meses, me ofereceram um acordo amigável de demissão. Meu Deus, Patrícia! E não fui só eu, Marina. Ela se inclinou sobre a mesa, sua voz baixa, mas intensa. Ouvi outras. Pelo menos 5 que eu sei. Talvez mais. 5? E ninguém foi à polícia? Ao Ministério Público do Trabalho? Uma foi. Fernanda Lopes. Você a conhece? Balancei a cabeça negativamente. Ela era diretora financeira. Foi há 3 anos. Ela denunciou Ricardo ao RH. Depois tentou processar a empresa. Patrícia pausou. Os advogados da Vertice destruíram ela. Alegaram que ela tinha problemas psiquiátricos, que estava inventando histórias por ter sido demitida por baixo desempenho. Apresentaram e-mails comprovando que ela era instável. No final, ela perdeu o processo. Teve que pagar custas judiciais e ficou com a reputação arruinada. Ouvi dizer que ela mudou de cidade, mudou de carreira. Não conseguia mais trabalhar na área. Senti o sangue drenar do meu rosto. Isso era pior do que eu imaginava. Muito pior. Como eles falsificaram e-mails? Não falsificaram. Usaram e-mails reais fora de contexto. Uma vez ela reclamou por e-mail sobre estar sobrecarregada. Eles usaram isso para dizer que ela tinha problemas emocionais. Outra vez ela questionou uma decisão de Ricardo. Viraram isso em comportamento insubordinado e errático. E Ricardo teve 3 colegas executivos que testemunharam a favor dele, dizendo que Fernanda sempre foi problemática. Mas isso é uma conspiração. É um sistema, Marina. Um sistema que protege homens poderosos e pune mulheres que ousam denunciar. Patrícia pegou sua bolsa e tirou uma pasta. Por isso eu trouxe isto. Ela colocou a pasta sobre a mesa. Dentro, havia documentos, prints de conversas, anotações manuscritas. O que é isso? Evidências. Tudo o que consegui reunir sobre Ricardo. Datas, incidentes, nomes de outras vítimas que aceitaram falar comigo confidencialmente. Ela empurrou a pasta na minha direção. Se você vai enfrentar ele, precisa estar preparada, precisa documentar tudo. Cada conversa inadequada, cada e-mail suspeito, cada situação constrangedora. Com datas, horários, contexto. Olhei para a pasta como se fosse uma bomba. Eu não sei se quero enfrentar ele. Eu só. Eu só quero que isso pare. Quero fazer meu trabalho sem ser assediada. Patrícia me olhou com uma mistura de compaixão e frustração. Marina, escute bem o que vou te dizer. Isso não vai parar. Homens como Ricardo não param porque você pede educadamente. Não param porque você deixa claro que não está interessada. Eles só param quando são forçados a parar, quando as consequências finalmente os alcançam. Mas você disse que é impossível, que o sistema protege ele. Não é impossível, é difícil, mas as coisas estão mudando. O movimento SEAS Me Too abriu portas. As pessoas estão prestando mais atenção. E se tivermos evidências sólidas, várias vítimas dispostas a falar juntas, ela pausou. Podemos ter uma chance.
Você está dizendo que devemos processar ele? Juntas. Estou dizendo que você tem uma escolha. Pode fazer como eu fiz: sair silenciosamente, tentar reconstruir sua carreira, viver com a raiva e a frustração. Ou pode lutar, pode documentar tudo, se juntar a nós e, quando tivermos provas suficientes, derrubá-lo. A ideia era ao mesmo tempo aterrorizante e emocionante. E se falharmos? E se acabarmos como Fernanda? Então, pelo menos tentamos. Patrícia se levantou, deixando algumas notas sobre a mesa para pagar seu café. Pense sobre isso. Mas não demore muito. Porque se você ficar esperando, fazendo nada, um dia vai acordar e perceber que se tornou cúmplice do próprio abuso. Ela começou a sair, mas parou e se virou. Ah, e Marina? Cuidado com a Valéria, a assistente dele. Valéria? Por quê? Porque ela sabe de tudo, de cada incidente, cada vítima. E ela escolhe proteger ele. Seja porque é leal, seja porque tem medo, ou porque ele paga bem demais para que ela abra a boca. Não confie nela. E então Patrícia saiu, me deixando sozinha com uma pasta cheia de horrores documentados e uma escolha impossível. Voltei para casa em um estado de choque. Abri a pasta e li tudo. Havia relatos de 6 mulheres diferentes. Todas seguiam o mesmo padrão: promoção súbita, atenção especial de Ricardo, situações progressivamente mais inadequadas, e, quando recusavam seus avanços, campanhas sistemáticas para destruir suas carreiras. Havia mensagens de texto que Ricardo enviou para uma delas às 2 da manhã. Pensando em você, sabe que podemos ser tão bons juntos. Havia relatos de toques inapropriados em elevadores vazios, de comentários sobre aparência física durante reuniões particulares, de convites para jantares e viagens que se revelavam armadilhas. E havia algo mais perturbador: evidências de que o departamento de RH sabia. Pelo menos 3 dessas mulheres haviam feito reclamações formais, e todas as reclamações haviam sido arquivadas por falta de evidências ou por mal-entendidos resolvidos internamente. A Vertis Solutions não era apenas uma empresa onde assédio acontecia. Era uma empresa que ativamente encobria e protegia assediadores. Meu telefone tocou, me fazendo pular. Era uma mensagem de Ricardo. Marina, mudança de planos para Brasília. Em vez de 2 dias, vamos ficar 3. Você vai adorar. Reservei jantar em um restaurante exclusivo no último dia. Só eu e você, para comemorarmos o sucesso das reuniões. O emoji me fez sentir fisicamente doente. Eu tinha até segunda de manhã para decidir. Poderia ir àquela reunião, agir como se nada estivesse acontecendo, tentar navegar a situação sem causar ondas, manter minha cabeça baixa, talvez conseguir transferência para outro departamento eventualmente. Ou poderia lutar. Olhei para a pasta na minha mesa de centro. Olhei para a mensagem no meu celular. Olhei para o reflexo da janela. Uma mulher de 32 anos que havia passado a vida inteira tentando provar seu valor, tentando ser boa o suficiente, esperta o suficiente, profissional o suficiente. E de repente percebi: não importava o quão boa eu fosse. Não importava quantas horas extras eu fizesse, quantos projetos bem-sucedidos eu entregasse. Para homens como Ricardo, eu nunca seria uma profissional respeitada. Eu seria sempre um alvo. Peguei meu celular e digitei uma resposta para Ricardo. Entendido. Nos vemos segunda. Mas enquanto enviava, já estava tomando outra decisão. Abri um novo contato e salvei: Patrícia Monteiro, aliada. Então criei uma nova pasta no meu computador. Documentação, RC. E comecei a escrever. Tudo. Cada detalhe do jantar, cada mensagem, cada comentário inadequado. Com datas, horários, contexto. Se Ricardo Castelo queria guerra, ele teria guerra. Mas desta vez, ele escolheu a vítima errada. Porque eu não ia sair silenciosamente. Eu ia fazer barulho. O fim de semana passou em um borrão de ansiedade e preparação.
Passei horas pesquisando leis trabalhistas, casos de assédio, direitos das vítimas. Descobri que gravar conversas sem consentimento era ilegal no Brasil, mas anotações detalhadas e contemporâneas aos fatos poderiam servir como evidência. Aprendi sobre o conceito de ambiente de trabalho hostil e assédio moral e sexual. Entrei em contato com Patrícia novamente. Ela me conectou com outras duas ex-funcionárias dispostas a falar, Renata e Juliana. Marcamos uma videoconferência para domingo à noite. Ver seus rostos, ouvir suas histórias, foi como olhar em espelhos distorcidos do meu próprio futuro. Renata havia desenvolvido síndrome do pânico. Juliana estava fazendo terapia há 2 anos e ainda tinha pesadelos. Ambas carregavam culpa, vergonha, raiva. O pior não é nem o que ele fez, Juliana disse, sua voz tremendo. É como a empresa reagiu. Como nos fizeram sentir que éramos nós as problemáticas. Como destruíram nossas reputações para proteger ele. Quantas somos ao todo? Perguntei. Que sabemos? 7, contando com você. Patrícia respondeu. Mas tenho certeza que há mais. Mulheres que saíram silenciosamente e nunca falaram sobre isso. 7 mulheres. Em quantos anos? 10 anos, desde que ele assumiu como CEO. Uma mulher a cada ano e meio. Um padrão claro, sistemático, predatório. Se formos juntas, se todas testemunharmos... Comecei. Precisamos de mais do que testemunhos. Renata interrompeu. Precisamos de evidências físicas, e-mails, mensagens, gravações se possível. Algo que eles não possam desqualificar como ele disse, ela disse. Estou documentando tudo agora, disse. E na segunda, vou para Brasília com ele. 3 dias. O silêncio que seguiu foi pesado. Marina, Patrícia começou, preocupação clara em sua voz. Você tem certeza? Ficar sozinha com ele por 3 dias? Não vou estar sozinha. Haverá reuniões, clientes, outras pessoas. Tentei soar confiante. E vou ter meu celular sempre comigo. Vou anotar tudo, fotografar qualquer mensagem, coletar evidências. Só cuidado, Juliana disse. Ele pode ser muito mais agressivo quando está longe do escritório, quando acha que não há testemunhas. Eu sei, estou preparada, mas não estava. Como alguém pode estar preparada para algo assim? Segunda-feira chegou rápido demais. Fiz minha mala com cuidado calculado. Roupas profissionais, conservadoras, nada que pudesse ser interpretado como provocativo. Coloquei um spray de pimenta na bolsa. Ilegal carregar em aviões, mas me fazia sentir minimamente segura. Levei 2 carregadores de celular extras. Um bloco de notas pequeno que cabia no bolso. A reunião com Ricardo era às 9. Cheguei 15 minutos adiantada e fui direto para o 9º andar. Valéria me recebeu com seu sorriso profissional de sempre. Bom dia, Marina. Dr. Ricardo está te esperando. Pode entrar. Olhei para ela, lembrando do aviso de Patrícia. Ela sabe de tudo. Quantas outras mulheres haviam passado por aquela porta, confiantes e esperançosas, apenas para serem destruídas? E Valéria tinha assistido todas. Obrigada, Valéria. Ricardo estava ao telefone quando entrei, mas fez um gesto para que eu me sentasse. Ele estava usando um terno cinza carvão, perfeitamente cortado, cabelos impecáveis. A imagem da respeitabilidade corporativa. Sim, entendo. Vamos resolver isso quando eu voltar. Ele finalizou a chamada e se virou para mim com um sorriso largo. Marina, pronta para nossa aventura em Brasília? Nossa aventura. Como se fôssemos um casal em férias românticas, não funcionários em viagem de trabalho. Pronta para as reuniões, sim. Corrigi, mantendo minha voz profissional. Ele notou a correção e algo brilhou em seus olhos. Diversão? Irritação? Era difícil dizer. Claro. As reuniões. Ele pegou uma pasta. Então, temos encontros com 3 clientes potenciais do setor público: Ministério da Infraestrutura, BNDES e Petrobras.
todos muito interessados em nossos serviços de consultoria. Passamos a próxima hora revisando as apresentações, discutindo estratégias, definindo objetivos. Era tudo completamente profissional, e por um momento consegui quase me convencer de que havia imaginado tudo. Que Ricardo era apenas um chefe normal e eu estava sendo paranoica. Até que ele disse: Vamos jantar juntos todas as noites, claro. Para debriefing das reuniões do dia. Ele se inclinou sobre a mesa, sua voz baixando. E talvez para nos conhecermos melhor, longe das distrações do escritório. Ali estava de novo, a linha sendo cruzada. Ricardo, acho importante mantermos nossa relação estritamente profissional. Marina. Seu tom mudou, ficando mais frio. Você é uma mulher inteligente. Sabe como o mundo corporativo funciona. Relacionamentos são construídos fora do horário comercial. Confiança é construída em ambientes mais relaxados. Se você quer realmente ter sucesso neste nível, precisa entender isso. Entendo perfeitamente. E posso construir relacionamentos profissionais sem comprometer minha integridade pessoal. Ele se recostou na cadeira, me estudando. Sua integridade pessoal. Repetiu, como se testando as palavras. Você acha que sua integridade pessoal é mais importante que sua carreira? Acho que não deveria ter que escolher entre os dois. Ah, Marina. Ele suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Você ainda tem muito a aprender sobre como as coisas realmente funcionam. Mas tudo bem, temos 3 dias. Tenho certeza que você vai evoluir suas perspectivas. A ameaça implícita pairava no ar como fumaça tóxica. O voo para Brasília era às 2 da tarde. Ricardo tinha organizado para irmos juntos no carro da empresa, mais eficiente, segundo ele. Durante todo o trajeto até o aeroporto, ele manteve uma conversa leve, quase agradável, sobre projetos da empresa, notícias do setor. Era desconcertante, essa capacidade dele de alternar entre predador e profissional. No aeroporto, na sala VIP, enquanto esperávamos o embarque, ele comprou 2 taças de champanhe. Para celebrar nossa parceria, ele ofereceu uma taça. Ainda não são nem 3 da tarde. E daí? Estamos viajando a trabalho. Podemos relaxar um pouco. Ele tomou um gole da própria taça, me observando por cima da borda. Ou você sempre foi tão rígida? A palavra rígida soou como um insulto. Prefiro estar alerta para as reuniões importantes. As reuniões só começam amanhã. Ele se sentou ao meu lado, mais perto do que necessário. Hoje à noite é só nós dois. Pensei que poderíamos jantar no hotel, pedir serviço de quarto, relaxar. Meu estômago revirou. Prefiro sair para jantar. Marina. Sua mão pousou no meu joelho. Por que você está tornando isso tão difícil? Olhei para sua mão no meu joelho, para seus dedos contra minha calça de alfaiataria. E algo em mim quebrou, não de medo, de raiva. Removi sua mão com firmeza. Porque isso é inapropriado. Você é meu chefe, estamos em viagem de trabalho, e estou deixando muito claro que não estou interessada em nada além de uma relação profissional. Por um momento, vi raiva genuína atravessar seu rosto. Mas então ele sorriu, e foi um sorriso que me gelou até os ossos. Entendo. Ele se levantou, ajeitando o terno. Vou usar o banheiro antes do embarque. Mas Marina? Pense bem sobre a posição que está tomando. Porque decisões têm consequências. Ele se afastou, me deixando tremendo de adrenalina e medo. Peguei meu celular e rapidamente digitei tudo o que havia acabado de acontecer em minhas anotações. Data, horário, local, palavras exatas. Sala VIP do aeroporto de Congonhas, 14h35 horas. Ricardo colocou mão no meu joelho sem permissão. Fez comentários sobre jantar no hotel e pedir serviço de quarto. Quando recusei, disse: decisões têm consequências. Minha mão tremia enquanto digitava.
O voo foi uma tortura silenciosa. Ricardo sentou-se ao meu lado em primeira classe. Outro benefício de ser diretora. Ele havia dito ao fazer as reservas. Durante as 2 horas de voo, ele alternava entre trabalhar no laptop e fazer comentários aparentemente inocentes que tinham duplo sentido. Você vai amar o hotel. As suítes têm banheiras de hidromassagem. Pausa significativa. Ótimo para relaxar depois de um dia estressante. A vista do quarto é incrível, especialmente à noite. Outro olhar carregado. Talvez você me deixe compartilhá-la com você. Cada comentário era calculado para ser ambíguo o suficiente para negação plausível, mas claro o suficiente para me deixar desconfortável. Chegamos a Brasília às 4h30. O hotel era luxuoso, como prometido, 5 estrelas no setor hoteleiro sul. Durante o check-in, descobri que nossos quartos eram no mesmo andar. Pedi quartos próximos. Ricardo explicou, enquanto o recepcionista nos entregava as chaves. Caso precise de mim para algo, a qualquer hora. No elevador, subindo para o 8º andar, ele ficou atrás de mim. Podia sentir seus olhos em mim, avaliando, esperando. Seu quarto é 812. O meu é 814. Ele disse quando as portas se abriram. Vizinhos, conveniente, não? Meu quarto era 812. O dele era 814. Uma parede nos separava. Vou descansar um pouco antes do jantar, disse rapidamente, caminhando para minha porta. Marina. Ele segurou meu braço. Reservei o restaurante do hotel para as 8. Não me decepcione. Não era um convite, era uma ordem. Entrei no meu quarto e tranquei a porta. Então empurrei uma cadeira contra ela, mesmo sabendo que era paranoico. Sentei-me na cama e deixei as lágrimas que estava segurando caírem. Eram 6 horas, 2 horas até o jantar. 3 dias pela frente. Como eu ia sobreviver a isso? Meu celular vibrou. Uma mensagem de Patrícia. Como está? Você está bem? Digitei. Ele está piorando, mais agressivo. Não sei se consigo fazer isso. A resposta veio quase imediatamente. Você consegue. E não está sozinha. Documente tudo. Tudo. Cada comentário, cada toque, cada ameaça. É a única maneira. Eu sabia que ela estava certa, mas saber não tornava as coisas mais fáceis. Tomei um banho longo tentando lavar o dia de mim. Me vesti com uma blusa de gola alta e calça, a roupa mais conservadora que havia trazido. Prendi o cabelo, sem maquiagem, a não ser um batom neutro. Às 8 horas, desci para o restaurante. Ricardo já estava lá, em uma mesa no canto, longe de outros clientes. Ele havia trocado de roupa. Agora usava uma camisa social sem gravata, o primeiro botão aberto. Mais casual, mais íntimo. Pontual como sempre. Ele se levantou. Sente-se. Pedi um vinho excelente. O jantar foi uma performance surreal. Para qualquer observador externo, éramos apenas 2 executivos discutindo o trabalho. Mas sob a superfície havia uma corrente constante de insinuações, toques acidentais, olhares prolongados. Você sabe o que mais admiro em você, Marina? Ele disse, já na segunda garrafa de vinho. Sua paixão. Você coloca tanta energia em tudo o que faz. Imagino que você seja assim em todos os aspectos da sua vida. Sou apaixonada pelo meu trabalho, sim. Só pelo seu trabalho? Ele alcançou minha mão sobre a mesa. Seria uma pena se toda essa paixão fosse desperdiçada. Retirei minha mão. Ricardo, já deixei claro. Já sei, já sei. Ele fez um gesto dismissivo. Você quer manter as coisas profissionais. Mas me diga, Marina, você já parou para pensar no que está recusando? No que está jogando fora? Não estou jogando nada fora. Não? Ele se inclinou, sua voz baixando. Pense bem. Você poderia ser minha parceira de verdade, não apenas diretora de operações. Poderia estar ao meu lado em todas as decisões importantes. Poderia ter influência real, poder real. Tudo o que você sempre quis. Pausa. Ou pode continuar sendo teimosa e descobrir como é difícil progredir nesta empresa sem meu apoio.
Ali estava, claro, direto, inequívoco. A escolha que ele estava me oferecendo: submeter-me sexualmente ou perder tudo. Se essa é a escolha que está me oferecendo, então prefiro perder tudo. Seus olhos se estreitaram. Você não sabe o que está dizendo. Sei exatamente. Levantei-me, minhas pernas tremendo, mas minha voz firme. Não estou à venda, Ricardo. Minha carreira não está à venda. E se não posso ter sucesso nesta empresa sem me submeter a assédio sexual, então não quero esse sucesso. Cuidado com suas palavras, Marina. Sua voz estava perigosamente baixa. Você não quer me fazer de inimigo. Você já é meu inimigo. Desde o momento que decidiu que eu era um objeto para sua gratificação em vez de uma profissional para respeitar. Saí do restaurante antes que ele pudesse responder, meu coração batendo tão forte que achei que fosse sair do peito. De volta ao meu quarto, tranquei a porta e empurrei a cômoda contra ela. Então me sentei no chão e comecei a chorar. De medo, de raiva, de alívio por ter finalmente dito a verdade. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Ricardo. Você cometeu um erro grave essa noite. Depois outra. Quando voltarmos a São Paulo, teremos uma conversa séria sobre seu futuro na empresa. E depois, ou falta dele. Fotografei cada mensagem. Salvei em 3 lugares diferentes. E então enviei tudo para Patrícia com uma mensagem. Aconteceu. Ele ameaçou minha carreira explicitamente porque recusei avanços sexuais. Tenho tudo documentado. É hora de agir. Sua resposta veio 10 minutos depois. Volte para São Paulo amanhã. Invente uma emergência. Saia daí enquanto pode. E prepara-se. A guerra começou. Não dormi naquela noite. Cada barulho no corredor me fazia pular. Passos se aproximando, a campainha de um elevador, uma porta se fechando. Eu estava esperando que Ricardo aparecesse na minha porta, tentasse entrar, forçasse uma última confrontação. Mas ele não veio. O silêncio era quase pior que a ameaça. Às 5 da manhã, desisti de fingir que estava dormindo. Liguei para a recepção e mudei meu voo de volta para São Paulo para aquela manhã mesmo, às 9h30. Depois liguei para o celular de Valéria. Ela atendeu no terceiro toque, sua voz ainda sonolenta. Marina, são 5 da manhã. Valéria, preciso voltar para São Paulo hoje. Emergência familiar. Pode avisar o Ricardo que não poderei participar das reuniões. Houve uma pausa longa. Longa demais. Que tipo de emergência? Isso é pessoal. Marina. Sua voz mudou, ficando mais dura. Sabe que não pode simplesmente abandonar uma viagem de trabalho sem justificativa adequada. A justificativa é adequada. E é pessoal. Dr. Ricardo não vai gostar disso. Imagino que não. Mas é o que vai acontecer. Desliguei antes que ela pudesse argumentar. Minha mão tremeu ao fazer a próxima ligação. Para minha mãe, que morava em Campinas. Filha, tudo bem? Você nunca liga tão cedo. Mãe, preciso que você me faça um favor. Se alguém ligar perguntando, você teve uma emergência de saúde e eu precisei voltar correndo para casa, ok? O quê? Marina, o que está acontecendo? Por favor, mãe, confie em mim. É importante. Minha mãe hesitou, mas então concordou. Ela sempre conseguia perceber quando eu estava em apuros, mesmo sem entender todos os detalhes. Fiz a mala em 10 minutos. Deixei o quarto às 6, descendo pelas escadas em vez do elevador. Menos chance de encontrar Ricardo. Paguei minha conta no balcão, peguei um táxi e estava a caminho do aeroporto antes das 6h30. Só quando estava dentro do táxi, vendo o hotel desaparecer pelo retrovisor, consegui respirar direito. Meu celular começou a tocar às 7. Ricardo. Recusei a chamada. Ele ligou mais 5 vezes durante o trajeto até o aeroporto. Todas recusadas. Então as mensagens começaram. Marina, o que significa isso de você estar voltando? Precisamos conversar. Imediatamente. Você sabe que isso é abandono de trabalho, certo? Última chance. Volte para o hotel agora
ou haverá consequências sérias. Fotografei cada mensagem. Mais evidências. No aeroporto, finalmente respirei aliviada. Espaço público, testemunhas, câmeras de segurança. Ricardo não podia me fazer nada ali. Liguei para Patrícia enquanto esperava o embarque. Estou voltando. Saí do hotel antes dele acordar. Graças a Deus. O alívio em sua voz era palpável. Estava preocupada a noite toda. Você está bem? Fisicamente, sim. Emocionalmente, não sei. Patrícia, e agora? Quando eu voltar, ele vai me demitir. Provavelmente. Mas agora temos evidências. Mensagens explícitas ameaçando sua carreira por você ter recusado avanços sexuais. É exatamente o que precisávamos. E o que fazemos com isso? Primeiro, você volta para casa. Descansa. Depois, amanhã, vamos juntas a um advogado trabalhista. Alguém especializado em casos de assédio. E começamos a construir o processo. Um processo, meu Deus! A realidade estava começando a cair. Eu vou mesmo processar a Vertice Solutions. Você vai processar Ricardo Castelo e a Vertice Solutions por assédio sexual, ambiente de trabalho hostil e retaliação. E você não vai estar sozinha. Eu, Renata e Juliana vamos testemunhar. Vamos mostrar o padrão de comportamento. Vamos expor o sistema que protege ele. No voo de volta, não consegui parar de pensar em como minha vida havia mudado tão drasticamente em apenas 2 semanas. 2 semanas atrás, eu estava comemorando a maior conquista da minha carreira. Agora estava fugindo de uma viagem de trabalho, prestes a entrar em uma batalha legal contra uma das empresas mais poderosas de São Paulo. Como as coisas tinham desandado tão rápido? Mas eu sabia a resposta. Não tinha desandado rápido. Tinha sido assim desde o início. Eu apenas não havia visto, ou não havia querido ver. Pousei em São Paulo às 11 da manhã. Tinha 17 chamadas perdidas de Ricardo e 3 de Valéria. Ignorei todas. Em casa, finalmente me permiti desmoronar. Chorei no chuveiro, chorei na cama, chorei enquanto preparava um café que não consegui tomar. Chorei pela ingenuidade perdida, pela carreira que eu pensava ter construído, pelo futuro que de repente parecia tão incerto. Mas em algum momento, entre as lágrimas, algo mudou. A tristeza começou a dar lugar à raiva. Raiva real, fervente, energizante. Quantas horas eu havia dedicado àquela empresa? Quantos fins de semana sacrificados? Quantos relacionamentos que não prosperaram porque eu estava muito ocupada? Quanto da minha vida eu havia entregue, achando que estava construindo algo significativo? E tudo aquilo, todo aquele sacrifício, não tinha sido para uma promoção merecida. Tinha sido uma armadilha, uma forma de me colocar em uma posição vulnerável para que Ricardo pudesse me explorar. Meu celular tocou. Um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Alô? Marina Aguiar? Aqui é Helena Santos, do RH da Vertice Solutions. Precisamos marcar uma reunião urgente. Meu coração acelerou. Sobre o quê? Sobre sua ausência não justificada da viagem de trabalho a Brasília e outras questões disciplinares. Pode vir ao escritório amanhã de manhã, às 9? Questões disciplinares. Então era assim que iam enquadrar. Não o assédio de Ricardo. Minha insubordinação. Vou verificar com o meu advogado primeiro. Houve uma pausa surpresa. Seu advogado? Sim, meu advogado trabalhista. Nos vemos amanhã, Helena. E eu vou querer tudo registrado por escrito. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minhas mãos estavam tremendo, mas havia um sorriso no meu rosto. Pequeno, amargo, mas real. Eles esperavam que eu entrasse naquela reunião sozinha, assustada, disposta a aceitar qualquer coisa para manter meu emprego. Iam ter uma surpresa. Liguei para Patrícia. RH acabou de me convocar. Reunião amanhã de manhã. Perfeito. Quer dizer que vão tentar te demitir por justa causa. Alegar abandono de trabalho ou insubordinação. É a jogada padrão deles. O que eu faço?
Primeiro, não aceita reunir sozinha com eles. Você tem direito a ter um representante presente. Segundo, amanhã de manhã, antes da reunião, vamos ao advogado que contatei. Ela é excelente. Já ganhou vários casos de assédio contra empresas grandes. Vamos preparar uma carta formal denunciando o assédio e deixando claro que qualquer retaliação será vista como parte do processo. Mas se eu enviar essa carta, não tem volta. Marina, já não tem volta desde o momento que você saiu daquele hotel. Eles vão te demitir de qualquer jeito. A questão agora é se vamos deixar eles controlarem a narrativa ou se vamos lutar. Ela estava certa. Eu sabia disso. Ok, vamos fazer isso. Passei o resto do dia preparando minha defesa. Imprimi todas as mensagens de Ricardo. Organizei minhas anotações cronologicamente. Escrevi um relato detalhado de cada incidente, cada comentário inapropriado, cada situação constrangedora. Eram 10 páginas quando terminei. 10 páginas documentando 2 semanas de horror. À noite, recebi uma mensagem de Rafael. Marina, o que está acontecendo? Ricardo voltou de Brasília furioso. Está dizendo que você abandonou a viagem. O pessoal está preocupado. Respondi: Rafa, não posso falar muito agora, mas logo você vai entender. Obrigada por se importar. Dormi mal de novo, mas dessa vez não era só medo. Era também ansiedade pela batalha que estava por vir. Na manhã seguinte, às 7, encontrei Patrícia em um café perto do escritório do advogado. Ela trouxe Renata e Juliana. Ver aqueles rostos, mulheres que haviam passado pelo mesmo inferno, que haviam sobrevivido, me deu força. Pronta? Patrícia perguntou. Pronta. O escritório da advogada era em Pinheiros, um lugar pequeno, mas profissional. Doutora Lívia Martins tinha uns 45 anos, cabelos curtos, óculos de armação ousada e um olhar afiado que não perdia detalhes. Ela ouviu minha história sem interromper. Quando terminei, ela pediu para ver todas as evidências. Passou meia hora analisando as mensagens, as anotações, os documentos que Patrícia havia compilado sobre os outros casos. Vocês têm um caso forte, ela finalmente disse. Muito forte. As mensagens são explícitas. O padrão é claro. E com várias testemunhas dispostas a depor, vocês podem não apenas ganhar o processo, mas causar um impacto real. Que tipo de impacto? O tipo que faz empresas repensarem como lidam com assédio. O tipo que faz outros executivos pensarem 2 vezes antes de abusar de seu poder. Ela se inclinou sobre a mesa. Mas preciso ser honesta com vocês. Vai ser difícil. Eles vão tentar destruir suas reputações. Vão alegar que vocês são funcionárias problemáticas, que estão inventando histórias por vingança. Vão arrastar isso por meses, talvez anos. Vão tentar cansar vocês, fazer vocês desistirem. Já tentaram nos destruir? Juliana disse calmamente. Não tem mais nada a perder. E nós não vamos desistir, acrescentei. Doutora Lívia sorriu. Era um sorriso de lobo. Então vamos à guerra. Primeiro passo. Vamos enviar uma notificação extrajudicial formal à Vertex Solutions, detalhando o assédio e deixando claro que qualquer retaliação será incluída no processo. Isso vai ser entregue 1 hora antes da sua reunião com o RH, Marina, para que eles saibam que você não está em defesa. Às 8h30, a carta estava pronta. Lívia a enviou via cartório, com confirmação de recebimento. Às 8h50, confirmamos que o RH da Vertice havia recebido. Eles vão surtar quando lerem isso, Patrícia disse com satisfação sombria. Bom, respondi. Quero que eles saibam que desta vez escolheram a vítima errada. Às 9 horas em ponto, entrei na Vertice Solutions pela última vez como funcionária. Mas não estava sozinha. Doutora Lívia estava comigo, sua presença intimidante e profissional. Júlia, a recepcionista, nos olhou com os olhos arregalados. Marina, você... Há uma reunião? Eu sei,
Estamos aqui para isso. Subimos para o 9º andar. Valéria nos esperava, seu rosto tenso. Marina, a reunião é apenas com você e o departamento de RH? E minha advogada. Tenho direito à representação legal. Valéria piscou, claramente não esperando isso. Deixe-me verificar com Helena. Não precisa verificar, doutora Lívia disse firmemente. É direito da minha cliente ter representação. Se vocês se recusarem a realizar a reunião com minha presença, isso será interpretado como mais uma evidência de má-fé. Valéria desapareceu pela porta. Podíamos ouvir vozes abafadas, dela, de Helena, e outra voz masculina. Ricardo. Quando a porta se abriu novamente, Helena apareceu. Ela era uma mulher de 50 e poucos anos, sempre impecavelmente vestida, sempre com um sorriso profissional. Mas hoje não estava sorrindo. Podem entrar. Mas quero deixar claro que esta reunião está sendo gravada. Ótimo, doutora Lívia disse. Minha cliente também estará gravando. Entramos na sala de reuniões. Helena estava lá, junto com outro homem que me foi apresentado como Dr. Paulo Ferreira, advogado interno da empresa. Ricardo não estava presente. Inteligente da parte deles, evitar confronto direto. Então, Marina. Helena começou, suas mãos entrelaçadas sobre a mesa. Vamos direto ao ponto. Você abandonou uma viagem de trabalho importante sem justificativa adequada. Isso constitui falta grave. Minha cliente tinha uma emergência familiar. Doutora Lívia interrompeu. Uma emergência que surgiu convenientemente após um desentendimento com seu supervisor. Desentendimento? Minha voz saiu mais alta que pretendia. É assim que vocês chamam assédio sexual agora? Helena e Paulo trocaram olhares. Marina, não sei que ideias lhe colocaram na cabeça. Helena começou. Ninguém colocou nada na minha cabeça. Ricardo Castelo me assediou. Fez avanços sexuais inapropriados. E quando recusei, ameaçou minha carreira. Tenho tudo documentado. Acusações graves requerem provas graves. Paulo disse calmamente. Doutora Lívia colocou uma pasta sobre a mesa. Aqui estão as provas, mensagens explícitas, anotações contemporâneas aos fatos. E mais importante, outras 5 mulheres dispostas a testemunhar sobre padrão idêntico de comportamento do Sr. Castelo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena abriu a pasta, seus olhos percorrendo as páginas. Seu rosto empalideceu progressivamente. Isso não prova nada. Mas sua voz não tinha convicção. Prova tudo. Doutora Lívia retrucou. Prova assédio sexual sistemático, ambiente de trabalho hostil e retaliação. E se vocês demitirem minha cliente agora, após ela ter feito uma denúncia formal, isso só adiciona mais evidências à pilha. Vocês estão blefando, Paulo disse, mas também sem convicção. Teste-nos, eu disse encontrando minha voz. Continuem com a demissão. Vejam o que acontece quando levarmos isso à mídia. Quando contarmos para a revista Exame, para o Estadão, para todos os veículos que adoram histórias sobre CEOs caindo em desgraça. Vejam o que acontece com a reputação da Vértice quando 7 mulheres se apresentarem publicamente. O silêncio voltou, mais pesado desta vez. Finalmente, Helena fechou a pasta. Precisamos discutir isso internamente. Esta reunião está adiada. Ótimo. Doutora Lívia se levantou. Esperamos retorno em 48 horas. Após esse prazo, entraremos com o processo na justiça. E não será apenas um processo trabalhista. Será criminal também. Assédio sexual é crime. Saímos daquela sala vitoriosas. Pequena vitória, temporária, mas vitória mesmo assim. No elevador, descendo, finalmente deixei escapar a respiração que estava segurando. Eles estão com medo, Patrícia disse. Vi no rosto deles. Bom, respondi. É o mínimo que merecem sentir. Mas eu sabia que a guerra estava apenas começando.
Havíamos ganhado a primeira batalha, mas Ricardo Castelo não era o tipo de homem que aceitava a derrota facilmente, e ele tinha muito mais a perder do que eu. As 48 horas se passaram sem resposta da Vertice. No terceiro dia, doutora Lívia protocolou o processo, não apenas na justiça trabalhista, mas também na criminal. Assédio sexual, ambiente de trabalho hostil, retaliação e danos morais. Pedimos indenização de 5 milhões de reais e a demissão de Ricardo Castelo. A notícia vazou para a imprensa em menos de 24 horas. Ex-funcionárias acusam CEO de consultoria de assédio sexual sistemático. Era a manchete do portal de notícias que primeiro publicou. Depois veio a Folha, o Estadão, a Veja. Em 3 dias, a história estava em toda parte. Meu telefone não parava de tocar. Jornalistas querendo entrevistas. Conhecidos que eu não via há anos mandando mensagens de apoio. Ex-colegas da Vertice, alguns oferecendo solidariedade, outros claramente procurando fofoca, mas as piores mensagens eram as anônimas. Você é uma vadia que quer dinheiro. Ninguém vai acreditar em você, ele é rico e respeitado. Espero que você seja destruída por isso. Quantos homens você fodeu para chegar onde chegou? Aprendi rapidamente a não ler os comentários nas redes sociais. Era um esgoto de misoginia, de culpabilização da vítima, de defesa automática do homem bem-sucedido contra as mulheres oportunistas. Mas não éramos apenas eu. Éramos 7. E quanto mais barulho fazíamos, mais mulheres apareciam. Uma semana após o processo ser protocolado, recebi uma ligação de uma jornalista investigativa, Amanda Ferreira, da revista Piauí. Marina, estou investigando a Vertice Solutions há meses, desde que recebi denúncias anônimas sobre assédio sistemático na empresa. Seu processo abriu as portas. Mulheres estão vindo falar comigo, não apenas sobre Ricardo Castelo, mas sobre toda uma cultura de abuso que a empresa cultivou. Quantas mulheres? Até agora, 12. E contando, 12, não 7. 12 mulheres que Ricardo e outros executivos da Vertice haviam assediado, abusado, depois descartado. Amanda me convidou para uma entrevista longa, detalhada. Ela queria fazer uma matéria de capa, expondo não apenas Ricardo, mas todo o sistema que permitia que homens como ele operassem impunemente por anos. Mas preciso ser honesta com você, ela disse. Isso vai ser brutal. A Vértice tem uma equipe de advogados e de relações públicas extremamente agressiva. Eles vão tentar destruir sua credibilidade de todas as formas possíveis. Já estão tentando. Vai piorar. Muito pior. Tem certeza que está pronta? Olhei para as mensagens anônimas no meu celular, para os comentários odiosos nas redes sociais, para a pasta na minha mesa com todas as evidências, todas as histórias, todo o sofrimento documentado. Estou pronta. A matéria da Piauí foi publicada 3 semanas depois. 20 páginas expondo a podridão da Vertice Solutions. Ela contava nossa história. Minha, de Patrícia, Renata, Juliana e de 8 outras mulheres que finalmente encontraram coragem para falar. Mas mais do que isso, ela expunha o sistema. Como o RH arquivava denúncias. Como os advogados internos ameaçavam vítimas com processos por difamação. Como executivos cúmplices cobriam uns aos outros. Como a empresa usava acordos de confidencialidade para silenciar mulheres, pagando-lhes valores insignificantes em troca de seu silêncio permanente. A matéria tinha um título devastador: A Máquina de Silenciar. Como a Vertice Solutions protegeu predadores por uma década. A reação foi imediata e massiva. Clientes começaram a cancelar contratos. Investidores exigiram explicações. Funcionários atuais começaram a pedir demissão publicamente, postando cartas nas redes sociais, explicando que não queriam trabalhar em uma empresa que tolerava abuso. A ação da Vertice, que era negociada em bolsa, caiu 40% em 2 dias. E então,
algo que eu não esperava. Mais mulheres começaram a aparecer, não apenas da Vértice, mas de outras empresas. Mulheres que haviam sido assediadas por outros CEOs, outros executivos, outros homens poderosos que achavam que eram intocáveis. Meu processo individual estava se transformando em um movimento. As hashtags Vértice Tóxica e Acabou o Silêncio estavam entre os trending topics por dias. Manifestações foram organizadas em frente ao prédio da empresa. Ativistas feministas nos abraçaram como símbolos de resistência. Mas a Vertice não se rendeu silenciosamente. Eles contrataram uma das mais agressivas empresas de relações públicas do país. Começaram uma campanha sistemática para destruir nossa credibilidade. Matérias pagas em veículos menores começaram a aparecer, sugerindo que éramos funcionárias problemáticas com histórico de baixo desempenho. Perfis falsos nas redes sociais espalhavam rumores sobre nossa vida pessoal. Um blog anônimo publicou fotos minhas de anos atrás em festas com legendas sugerindo comportamento impróprio. Vazaram minha avaliação de desempenho de 3 anos atrás, onde um supervisor havia escrito que eu era às vezes emocional demais, usando isso como prova de que eu era instável. Espalharam que Patrícia havia sido demitida por roubo. Mentira. Que Juliana tinha relacionamentos inapropriados com colegas. Mentira. Que Renata estava processando por dinheiro porque estava falida. Mentira. Era guerra de informação, e eles tinham recursos infinitamente maiores que os nossos. Houve dias em que eu quis desistir. Dias em que acordava e via meu nome sendo difamado em comentários online e pensava: não vale a pena, não aguento mais. Mas então lembrava das mensagens privadas que recebia, de mulheres jovens dizendo que eu as inspirava, de mães dizendo que queriam que suas filhas crescessem em um mundo onde pudessem denunciar abuso sem medo, de homens, sim, alguns homens bons, dizendo que finalmente entendiam a magnitude do problema. E eu continuava. A audiência preliminar foi marcada para 2 meses após o processo ser protocolado. Era um dia frio de junho quando entramos no Fórum Trabalhista de São Paulo. Havia jornalistas do lado de fora, câmeras, manifestantes com cartazes. Acreditamos nas vítimas. Justiça para as mulheres da Vertice. Acabou o silêncio corporativo. Dentro da sala, vi Ricardo pela primeira vez desde Brasília. Ele estava impecável, como sempre. Terno sob medida, cabelos perfeitamente penteados, expressão serena. Cercado por 5 advogados caríssimos. Ele me olhou quando entrei. E pela primeira vez, não vi desejo em seus olhos. Vi ódio puro. A juíza era uma mulher de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque, óculos de leitura pendurados em uma corrente. Doutora Margarete Silveira. Ela tinha reputação de ser dura, mas justa. Bom dia a todos. Ela começou, sua voz firme. Este é um caso que tem recebido muita atenção pública, mas quero deixar claro: aqui dentro, não me importo com manchetes ou opiniões nas redes sociais. Me importo apenas com fatos e evidências. A audiência durou 6 horas. Os advogados da Vertice tentaram todas as táticas possíveis. Argumentaram que as mensagens de Ricardo eram mal interpretadas e tiradas de contexto, que ele era apenas um chefe amigável e informal, e que nós havíamos sexualizado interações profissionais normais. Apresentaram avaliações de desempenho antigas, tentando provar que éramos funcionárias problemáticas que inventaram histórias por vingança após sermos demitidas. Trouxeram testemunhas, executivos da Vertice que juraram que Ricardo era um homem íntegro e que nunca haviam presenciado qualquer comportamento inapropriado. Mas doutora Lívia estava preparada. Ela mostrou o padrão. 7 mulheres, mesma história, mesma progressão de eventos. Promoção súbita. Atenção inapropriada. Avanços sexuais. Recusa. Retaliação. Demissão. Meritíssima.
Ela disse, sua voz ecoando na sala. Quando uma mulher alega assédio, pode haver dúvida. Quando duas alegam, pode ser coincidência. Mas quando 7 mulheres, ao longo de 10 anos, todas contam essencialmente a mesma história sobre o mesmo homem, isso não é coincidência. É um padrão. É evidência de comportamento predatório sistemático. Ela apresentou as mensagens de Ricardo, aquelas que eram inequivocamente inapropriadas, como aquela que ele me enviou. Decisões têm consequências, após eu ter recusado seus avanços, como a que enviou para Patrícia. Você poderia ter tudo se parasse de ser tão difícil. Apresentou documentos mostrando como o RH havia arquivado denúncias. Como a empresa havia feito acordos de confidencialidade com outras vítimas, pagando-lhes para ficarem em silêncio. Este não é um caso de ele disse, ela disse, meritíssima. Doutora Lívia concluiu. É um caso de ele disse, contra elas disseram, e aqui estão as provas. O advogado de Ricardo se levantou para contestar, mas a juíza levantou a mão. Já ouvi o suficiente por hoje. Vou analisar todas as evidências apresentadas e tomarei minha decisão preliminar sobre a continuação do processo. Audiência encerrada. Saímos do fórum exaustas, mas esperançosas. As câmeras nos cercaram, jornalistas gritando perguntas. Marina, o que você acha das chances de ganhar? Você tem medo de retaliação? O que você diria para outras mulheres em situações similares? Parei, olhei para as câmeras, respirei fundo. Diria que vale a pena lutar. Que silêncio não nos protege. Que quando nos unimos, quando recusamos aceitar abuso como normal, podemos mudar o sistema. Fiz uma pausa. E diria para homens poderosos que acham que são intocáveis: seus dias estão contados. O vídeo viralizou. 2 milhões de visualizações em 24 horas. Mas a vitória nas redes sociais não significava vitória nos tribunais. E nos dias que se seguiram, a pressão aumentou. Recebi uma ligação anônima, uma voz masculina distorcida. Cuidado quando sair de casa. Acidentes acontecem. Meu carro foi vandalizado, os pneus furados, a palavra vadia grafitada no capô. Patrícia foi seguida por um homem desconhecido por 3 dias consecutivos, até chamar a polícia. Renata teve fotos íntimas roubadas de seu celular hackeado e vazadas online. Eles estavam tentando nos quebrar, nos fazer desistir através do medo e da humilhação. Mas cada ataque só fortalecia nossa resolução. E então, 3 semanas após a audiência, a juíza emitiu sua decisão preliminar. O processo continuaria. Ela havia encontrado evidências substanciais de assédio sexual e retaliação. Ordenou que a Vertice entregasse todos os documentos relacionados a denúncias de assédio dos últimos 15 anos. E, mais importante, ordenou que Ricardo Castelo se afastasse de suas funções como CEO enquanto o processo estava em andamento. Foi uma vitória. Pequena, mas significativa. Naquela noite, eu, Patrícia, Renata, Juliana e as outras nos encontramos em um bar discreto para comemorar. Não era a vitória final, mas era progresso real. Para nós, Patrícia ergueu seu copo. Por recusarmos ser silenciadas. Para todas as mulheres que vêm depois de nós, Juliana acrescentou. Para que não tenham que passar pelo que passamos, brindamos, e pela primeira vez em meses senti algo parecido com esperança. Mas eu sabia que a guerra estava longe de terminar. Ricardo Castelo não era o tipo de homem que aceitava a derrota. E homens poderosos sempre tinham um último truque na manga. 2 noites depois, recebi uma ligação de um número privado. Contra meu melhor julgamento, atendi. Marina Aguiar? Uma voz feminina, suave mas profissional. Quem é? Meu nome é Cristina Moreira. Sou advogada representando a Vertice Solutions em negociações de acordo. Meu coração acelerou. Não estou interessada em acordo. Por favor, me escute.
estamos preparados para oferecer a você e às outras demandantes uma compensação financeira substancial. R$ 2 milhões para cada uma, além de cartas de recomendação excelentes e assistência na colocação em outras empresas de prestígio. R$ 4 milhões. Era mais dinheiro do que eu ganharia em 10 anos de trabalho. Em troca de um acordo de confidencialidade. Você retira o processo, não fala publicamente sobre o caso, e todos seguem em frente. Todos menos Ricardo Castelo, que continua como CEO, livre para assediar a próxima geração de mulheres. Ricardo Castelo vai se aposentar voluntariamente dentro de 6 meses. Isso já está acordado internamente. Aposentar não é o mesmo que ser responsabilizado. Marina, seja realista. Você ganhou. Ele está saindo. Você vai ter dinheiro suficiente para recomeçar. Por que continuar esta batalha que só vai te desgastar mais? Era tentador. Deus, era tão tentador. Acabar com tudo, pegar o dinheiro, tentar reconstruir minha vida longe dos holofotes, da pressão, das ameaças. Preciso pensar. Você tem 48 horas. Depois, a oferta expira. Ela desligou. Liguei para Patrícia imediatamente. Ela também havia recebido a ligação, assim como todas as outras. O que vocês vão fazer? Perguntei. Não sei. Patrícia admitiu. 2 milhões é muito dinheiro. E estou cansada, Marina. Muito cansada. Entendi. Todas estávamos cansadas. Cansadas da luta, da exposição, dos ataques constantes. Mas eu pensava nas 12 outras mulheres que haviam falado com Amanda. Nas centenas que haviam me mandado mensagens contando suas próprias histórias de assédio, inspiradas pela nossa coragem. Se aceitássemos o acordo, o que estávamos dizendo a elas? Que no final tudo tem um preço? Que justiça pode ser comprada com silêncio? Faltavam 48 horas para decidir. E essa decisão não era apenas sobre mim. Era sobre que tipo de mundo queríamos deixar para trás. Passei aquelas 48 horas em um estado de agonia. 2 milhões de reais. Era segurança financeira. Era recomeço. Era paz, ou pelo menos a ilusão dela. Mas a que custo? Liguei para minha mãe. Ela me ouviu em silêncio enquanto eu expunha o dilema. Filha, eu não posso tomar essa decisão por você. Ela finalmente disse. Mas posso te contar uma história. Quando eu tinha 25 anos, trabalhava como secretária em uma empresa de contabilidade. Meu chefe me assediava constantemente. Um dia, ele me ofereceu uma oportunidade: ser promovida se eu fosse gentil com ele. Recusei. Fui demitida na semana seguinte. Eu nunca havia sabido disso. Mãe, nunca te contei porque sentia vergonha. Porque na época, mulheres não falavam sobre essas coisas. Engolíamos, seguíamos em frente, fingíamos que estava tudo bem. Sua voz ficou embargada. Passei a vida inteira me perguntando: e se eu tivesse denunciado? E se não tivesse aceitado o silêncio como inevitável? Quantas outras mulheres ele assediou depois de mim porque ninguém o parou? Você não tinha escolha, mãe. Era outra época. Mas você tem escolha, Marina. E essa é a diferença. Você pode escolher o dinheiro e o silêncio, como tantas antes de você. Ou pode escolher a verdade, mesmo que doa. E seja qual for sua escolha, vou te apoiar. Mas saiba que há um tipo de paz que o dinheiro não compra. A paz de olhar no espelho e gostar da pessoa que você vê. Depois de desligar, sentei-me no escuro da minha sala, pensando. Pensei em todas as mensagens que havia recebido. Jovens mulheres dizendo que eu as havia inspirado a denunciar seus próprios assediadores. Mães dizendo que queriam que suas filhas crescessem em um mundo diferente. Pensei em Fernanda Lopes, a mulher que tentou denunciar Ricardo 3 anos atrás e foi destruída, que teve sua vida arruinada porque lutou sozinha, sem apoio, sem um movimento por trás dela. Pensei nas próximas vítimas, porque mesmo que Ricardo se aposentasse, sem um veredito público,
Sem consequências reais, a mensagem para outros homens poderosos seria clara: você pode fazer o que quiser. No pior dos casos, vai se aposentar com uma fortuna. E pensei em mim mesma, na mulher que eu era quando aceitei aquela promoção, ambiciosa, confiante, acreditando que competência era suficiente. E na mulher que eu me tornei, mais cínica, mais cansada, mas também mais forte, mais consciente do mundo real. Se eu aceitasse o dinheiro, que mensagem estava enviando para aquela primeira Marina? Que ela estava certa em acreditar no sistema, ou que no final tudo se resume a quanto você vale em reais? Na manhã do segundo dia, liguei para Patrícia. Tomei minha decisão. Disse: não vou aceitar o acordo. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Marina, você tem certeza? Isso significa mais meses, talvez anos de processo. Mais exposição, mais ataques. Eu sei. Mas se aceitarmos o dinheiro, qual é a mensagem? Que justiça pode ser comprada? Que eles podem fazer o que quiserem desde que paguem o suficiente para nos calar? Mas e se perdermos? E se passarmos por tudo isso e ainda perdermos no final? Então, pelo menos tentamos. Pelo menos nos recusamos a ser silenciadas. Respirei fundo. Patrícia, você me contou sobre Fernanda, sobre como ela lutou sozinha e foi destruída. Nós não estamos sozinhas. Temos umas às outras. Temos evidências sólidas. Temos um movimento inteiro nos apoiando. Se não agora, quando? Se não nós, quem? Ela começou a chorar do outro lado da linha. Você está certa. Meu Deus, você está certa. Eu só estava tão cansada. Mas você está certa. Então estamos juntas nisso? Até o fim. Uma por uma, liguei para as outras. Renata estava hesitante, mas concordou. Juliana nem precisou pensar. Nunca aceitaria o dinheiro sujo deles. As outras três também recusaram. Estávamos unidas. Quando o prazo expirou, doutora Lívia enviou nossa resposta oficial. Todas as 7 demandantes recusavam o acordo. Continuaríamos com o processo até o veredito final. A reação da Vertice foi imediata e furiosa. Seus advogados entraram com moções para acelerar o processo, claramente querendo acabar com aquilo o mais rápido possível. A imprensa especulou sobre nossa recusa. Alguns nos chamaram de corajosas, outros de tolas. Alguns sugeriram que estávamos querendo mais dinheiro. Não importava. Havíamos feito nossa escolha. Os meses seguintes foram um borrão de audiências, depoimentos, perícias. Cada uma de nós teve que sentar-se naquela cadeira e relatar, em detalhes dolorosos, o que havíamos sofrido. Foi humilhante, foi exaustivo, mas foi necessário. Os advogados da Vértice tentaram nos quebrar no interrogatório. Fizeram perguntas invasivas sobre nossa vida sexual, nosso histórico de relacionamentos, nossas roupas, nosso comportamento. Tentaram nos fazer parecer sedutoras que provocaram Ricardo. Mas doutora Margarete, a juíza, não tolerou. Mais de uma vez ela interrompeu a defesa. Conselheiro, o que a demandante vestia é irrelevante. O que importa é se houve comportamento inapropriado da parte do réu. Continue nessa linha e vou acusá-lo de assédio à testemunha dentro do meu tribunal. E então chegou o dia do depoimento de Ricardo. A sala estava lotada, jornalistas, ativistas, curiosos. Ele entrou com sua armadura de arrogância intacta. Terno impecável, postura confiante, um leve sorriso como se estivesse acima de tudo aquilo. Doutora Lívia o interrogou por 4 horas. Senhor Castelo, o senhor enviou esta mensagem para Marina Aguiar. Use algo bonito. Este cliente valoriza a apresentação. Pode explicar o contexto? Era simplesmente orientação profissional. O cliente era tradicional, e eu queria que ela causasse boa impressão. E esta outra mensagem: decisões têm consequências? Enviada após a senhora Aguiar recusar jantar com o senhor? Estava me referindo a decisões profissionais relacionadas ao projeto. Que projeto especificamente? Ele hesitou pela primeira vez. Não me recordo dos detalhes específicos.
Interessante, porque a senhora Aguiar se recorda perfeitamente. Ela se recorda que essa mensagem veio imediatamente após ela ter deixado claro que não estava interessada em uma relação não profissional com o senhor. O senhor está sugerindo que isso é coincidência? Objection, meritíssima. A advogada está fazendo suposições. Um dos advogados de Ricardo se levantou. Negada. Continue, doutora Lívia. E assim foi. Hora após hora, doutora Lívia desmontou sistematicamente cada explicação de Ricardo. Mostrou as contradições em seu testemunho. Apresentou mensagens que ele jurou nunca ter enviado, até serem confrontado com evidências forenses. O momento decisivo veio quando ela perguntou: Senhor Castelo, quantas funcionárias da Vertice Solutions receberam promoções inesperadas para cargos de diretoria nos últimos 10 anos? Não sei o número exato. 23. E sabe quantas dessas 23 pediram demissão ou foram demitidas dentro de um ano da promoção? Novamente, não tenho esses números. 18. 78%. E de acordo com documentos que obtivemos via ordem judicial, 15 dessas 18 mulheres fizeram denúncias de assédio ao RH antes de deixarem a empresa. Denúncias que foram sistematicamente arquivadas. O senhor acha isso normal? Esses são processos de RH sobre os quais eu não tinha conhecimento. O senhor é o CEO, senhor Castelo. É o sócio fundador. O senhor está me dizendo que não sabia que quase todas as mulheres promovidas a cargos de diretoria estavam denunciando assédio e saindo da empresa? Ele não tinha resposta. Pela primeira vez, seu verniz de confiança rachou. O veredito foi anunciado 3 meses depois. Eu estava em casa quando recebi a ligação de doutora Lívia. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o telefone. Marina? Sua voz estava emocionada. Ganhamos. Caí de joelhos, soluçando. O quê? Ganhamos. Em todas as acusações. A juíza decidiu que houve assédio sexual sistemático, ambiente de trabalho hostil e retaliação. Ricardo Castelo foi considerado culpado. A Vertice Solutions foi considerada cúmplice por encobrir e permitir o comportamento. E as indenizações? 3 milhões para cada vítima, mais uma multa de 50 milhões para a Vertice por danos coletivos. E mais importante, Ricardo Castelo está proibido de ocupar cargos executivos em qualquer empresa por 10 anos. E há recomendação para que o Ministério Público inicie processo criminal. Não conseguia acreditar. Tínhamos realmente vencido. A notícia explodiu na mídia. Justiça é feita. Ricardo Castelo, condenado por assédio sistemático. As redes sociais explodiram em celebração. Manifestantes se reuniram em frente ao tribunal com cartazes de vitória. Mas a vitória não trouxe exatamente o que eu esperava. Não trouxe a sensação de triunfo absoluto, de euforia. Trouxe alívio. Trouxe validação. Trouxe a sensação de que não havíamos lutado em vão. Mas também trouxe a consciência do custo. Dos meses de ansiedade, das noites sem dormir, dos ataques, da exposição, do que havíamos perdido no processo: tempo, privacidade, inocência. Uma semana após o veredito, todas nós nos encontramos. As 7 mulheres que haviam processado, mais algumas das outras que haviam testemunhado. Não foi uma celebração barulhenta. Foi um encontro quieto, íntimo. Patrícia ergueu seu copo. Por nós. Por termos a coragem de lutar mesmo quando parecia impossível. Por todas as mulheres que vêm depois de nós, Juliana acrescentou, para que não tenham que passar pelo que passamos. E por todas que vieram antes. Eu disse, pensando na minha mãe, que não tiveram a oportunidade que tivemos. 3 meses depois, a Vertice Solutions anunciou uma reestruturação completa. Novo CEO, nova liderança, novas políticas de RH, um departamento independente de ética e compliance, treinamentos obrigatórios sobre assédio. Fim dos acordos de confidencialidade que silenciavam vítimas. Não era perfeito, mas era mudança real.
Ricardo Castelo tentou apelar do veredito, mas a apelação foi negada. Ele perdeu sua posição, sua reputação, grande parte de sua fortuna. Sua esposa pediu divórcio publicamente. Seus filhos mudaram de sobrenome. Algumas pessoas me perguntaram se eu sentia pena dele. Honestamente, não. Ele teve décadas para fazer escolhas diferentes, décadas para tratar mulheres com respeito. Ele escolheu o caminho que levou à sua queda. Quanto a mim, usei parte do dinheiro da indenização para fundar uma ONG, Vozes Unidas, dedicada a ajudar mulheres que enfrentam assédio no ambiente de trabalho. Oferecemos apoio jurídico gratuito, suporte psicológico, orientação para denúncia. Nos primeiros 6 meses, atendemos mais de 300 casos. Também voltei a trabalhar, não em consultoria, mas como consultora independente especializada em cultura organizacional e prevenção de assédio. Empresas que queriam realmente mudar, que queriam fazer diferente, me contratavam para ajudá-las a construir ambientes mais seguros. Era irônico. Ricardo Castelo havia tentado destruir minha carreira. Em vez disso, havia me dado um propósito mais significativo do que qualquer cargo executivo poderia ter dado. Um ano após o veredito, fui convidada para dar uma palestra em uma conferência sobre mulheres em liderança. Havia 500 pessoas na plateia: executivas, empreendedoras, estudantes, ativistas. Olhei para aqueles rostos e vi esperança. Vi determinação. Vi mulheres que se recusavam a aceitar o status quo. Muitas pessoas me perguntam se valeu a pena. Comecei. Se eu faria tudo de novo, sabendo o custo pessoal. E minha resposta é sempre: sim, porque silêncio não nos protege. Nunca protegeu. Por gerações, mulheres foram ensinadas que a melhor estratégia era abaixar a cabeça, trabalhar duro, não fazer ondas. Que se fôssemos boas o suficiente, competentes o suficiente, eventualmente seríamos respeitadas. Mas a verdade é que em sistemas construídos para proteger predadores, ser boa nunca é suficiente. Então, sim, foi difícil. Foi aterrorizante. Houve dias em que quis desistir, mas quando olho para trás, vejo que não lutamos apenas por nós mesmas. Lutamos por todas as mulheres que vieram antes e não puderam falar, e por todas que virão depois, que terão um caminho um pouco menos difícil porque nós nos recusamos a ser silenciadas. A guerra não acabou. Homens poderosos ainda abusam de seu poder. Empresas ainda protegem predadores. O sistema ainda está quebrado. Mas cada vez que uma mulher encontra coragem para falar, cada vez que nos unimos em vez de competir, cada vez que escolhemos verdade em vez de conveniência, estamos construindo um mundo diferente. E esse é um trabalho que vale cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de medo. Porque no final, a questão não é se é fácil, é se é certo. O aplauso foi ensurdecedor. Após a palestra, uma jovem mulher se aproximou. Ela devia ter uns 23 anos, talvez recém-formada. Obrigada, ela disse, lágrimas nos olhos. Estou enfrentando algo similar no meu trabalho e estava pensando em simplesmente pedir demissão e esquecer. Mas depois de te ouvir, acho que vou denunciar. Segurei sua mão. Você não está sozinha. E se precisar de ajuda, nossa ONG está aqui. Ela sorriu, um sorriso trêmulo mas determinado, e naquele momento percebi que tínhamos realmente vencido. Não apenas no tribunal. Vencemos porque havíamos mudado a conversa. Havíamos mostrado que é possível lutar e vencer. Que justiça não é um sonho impossível. Naquela noite, sozinha em casa, olhei pela janela para a cidade iluminada. São Paulo, a cidade onde havia construído minha carreira, onde havia sido promovida, onde havia sido assediada, onde havia lutado e vencido. Pensei em todas as Marinas que existiam por aí. Mulheres talentosas, ambiciosas, trabalhando duro para provar seu valor. Algumas delas eventualmente enfrentariam o que eu enfrentei, mas agora sabiam que não estavam sozinhas.
que havia precedente, que vitória era possível. Meu telefone vibrou, uma mensagem de Patrícia. Acabei de ver sua palestra no YouTube. Você está mudando o mundo, amiga. Sorri. Não estava mudando o mundo sozinha. Estávamos fazendo isso juntas. Todas as mulheres que se recusavam a aceitar abuso como normal, que encontravam coragem para falar, que apoiavam umas às outras. A jornada havia sido brutal, mas olhando para trás, não mudaria nada. Porque algumas batalhas precisam ser lutadas, não porque são fáceis, mas porque são necessárias. E às vezes, a coisa mais revolucionária que uma mulher pode fazer é recusar-se a ser silenciada. As paredes de vidro que nos cercavam, aparentemente transparentes, mas impenetráveis, haviam finalmente começado a rachar. E através dessas rachaduras, luz estava entrando. Luz para todas nós que havíamos permanecido na sombra por tempo demais. Era apenas o começo. Mas era um começo. E isso, percebi, era mais do que suficiente.